Muito bom dia, galera. Hoje, dia 13 de abril de 2026, vamos iniciando mais uma semana, mais uma segunda-feira. E essa semana a gente vai entrar na repetição de alguns movimentos de exercícios básicos que a gente já fez há 3 semanas atrás, né? A gente vai repetir os 5 de 5 do deadlift amanhã e vamos repetir os 5 de 5 de front squat na sexta-feira. Combinado a isso, nós vamos executar alguns testes, né? Alguns skills e drills de movimentos de levantamento olímpico nos outros dias da semana, tá bom? Só pra gente dar uma resumida. E claro, a nossa ginástica também não pode faltar, que, por exemplo, na quinta-feira nós vamos fazer uns drills de bar muscle up, né? Então, sempre combinando todos os elementos que compõem o CrossFit, mas a nossa ênfase nesse período é sobre os levantamentos de peso, por isso que nós vamos fazer mais vezes durante a semana, tá bom? Começando com hoje, um odd bem difícil aí, porque envolve 2 movimentos que tem muita gente que não é que não gosta, né? Mas tem mais dificuldade. Eu, por exemplo, sou um que tenho dificuldade nos 2 movimentos que a gente vai fazer hoje, mas não é porque eu tenho dificuldade que eu não vou fazer, né? Muito pelo contrário, eu tenho que fazer mais ainda para poder, né? Não só passar a gostar desse movimento, mas fazer ele com mais facilidade e desenvoltura. Então, a nossa primeira metade da aula a gente vai servir para a gente fazer toda a parte do aquecimento e principalmente dar uma ênfase para a mobilidade articular da região de ombro, cintura e escapular, que é a principal região que nos trava, né? Nas posições de overhead. E também praticar um pouquinho desse movimento, né? Então, ênfase na mobilidade do ombro para soltar essa região e também o aquecimento específico do overhead squat, tá? Por quê? Porque na segunda metade da aula é o tempo que a gente vai reservar para fazer nosso teste de condicionamento, que hoje vão ser distribuídos da seguinte forma. Vão ser 5 rounds, onde cada round o RX vai fazer a cada 3 minutos no relógio uma corrida de 400 metros e o tempo que sobrar desses 3 minutos, o máximo de overhead squat, o agachamento com a barra acima da cabeça, tá bom? Aí a gente vai descansar 2 minutos e isso foi um round, nós vamos fazer isso 5 rounds. Então o nosso intuito é quantas repetições de overhead squat a gente consegue acumular ao longo de todos os rounds. Pegaram? Sacaram? É o seguinte, 3 minutos para o RX correr 400 metros e no tempo que sobrar fazer o máximo de overhead squat com uma carga média, tá? 135 masculino, 95 libras feminino no máximo. Por que eu ressaltei que é o RX? Porque a versão Scale, nesses mesmos 3 minutos, em vez de correr 400 metros, vai correr 300 metros. Ou seja, antes da gente começar o odd, você já vai ter que saber qual é o encaixe que você consegue fazer nessa corrida para que caiba dentro dos 3 minutos a corrida e sobre tempo para fazer algumas repetições de overhead squat. Então o seu desafio é correr tão rápido quanto for necessário para sobrar tempo para fazer overhead squat, mas ao mesmo tempo correr se poupando o necessário para sobrar energia para fazer o overhead squat. Então o grande desafio é equilibrar a energia que você vai gastar nos 400 metros ou nos 300 metros para sobrar aqui dentro, né? Sobrar energia e sobrar tempo também para fazer os overhead squat. E isso 5 vezes, né? 5 rounds. Quantos overhead squats a gente consegue acumular ao longo de todos os 5 rounds. Esse é o nosso grande workout de hoje, vai envolver manejamento, né, administração, gerenciamento da sua energia, principalmente de membros inferiores, e a habilidade de fazer o movimento do overhead squat, tá bom? Então tá aí, gente, repassado o briefing de hoje, segunda-feira, dia 13, não esquece de fazer o check-in aí dentro do aplicativo e vir pra cá treinar um pouquinho.